Olá, gente. Essa semana, 22 de novembro, faz 60 anos que C.S. Lewis morreu, um dos meus escritores favoritos. Eu estou gravando até uma série de vídeos aqui no canal sobre alguns livros favoritos meus. E eu estou fazendo um vídeo especialmente sobre a trilogia cósmica, né? Eu já fiz um vídeo aí anterior fazendo uma introdução ao universo da trilogia cósmica, e agora, hoje, eu vou falar sobre especificamente Além do Planeta Silencioso. Então, eu li esse livro pela primeira vez lá em 2011. Ainda não tinha essa versão, essa versão que a gente tem aqui, né? A gente tem uma versão mais antiga, que um amigo meu me falou, o Chico Milk, me falou, tinha uma livraria lá que estava para fechar e eles estavam fazendo bastante promoções, e esse livro tinha lá, só tinha o primeiro volume. E aí, né, eu já era fã, 2011, há algum tempo, do Lewis, fui lá e comprei esse livrinho, né, o primeiro aí é de, se não me engano, é português de Portugal até, e assim, né, tive conhecimento aí da trilogia cósmica, da ficção do Lewis. Então, a primeira vez 2011, depois 2014, já num contexto em que eu tinha passado no concurso e estava migrando a minha pesquisa para a história da tecnologia, filosofia da tecnologia, né, eu voltei aí para ficção científica, que até me despertou novamente, assim, o gosto pela ficção científica. Na verdade, tinha uma época, eu li alguns livros, mas eu não era super fã, assim, não era o meu estilo favorito. E aí, né, pensando sobre as questões de tecnologia, voltei a ler mais livros de ficção científica e, claro, tive que voltar para esse do Lewis. Então, li a trilogia novamente em 2014. E aí, 2019, saiu essa edição, né, a trilogia em capa dura pela Thomas Nelson, e claro que eu comprei e já li, né, já li novamente. E aí ela se tornou, inclusive, parte da minha pesquisa, inclusive, né, sobre transhumanismo e a visão do C.S. Lewis e tecnologia e tal. Então, eu vou falar brevemente esse livro para instigar vocês a quererem ler mesmo, algumas coisas assim que mostrando a genialidade do Lewis para escrever essa obra. Então, foi publicado pela primeira vez esse livro, esse primeiro volume da trilogia cósmica em 1938, tá? Então, um ano antes de começar, né, a guerra parecia que a Segunda Guerra era uma coisa inevitável, né, já estava se sentindo no ar, já tinha tropas alemãs se aproximando e tal, né, dos limites. E o Lewis, né, o C.S. Lewis, ele estava, ao contrário do mundo, ele estava aí estável, né, ele estava já na universidade, academicamente com cargo lá, bom já em Oxford, já tinha reconhecimento e tal, né, e aí ele publica esse livro. Então, para além do Planeta Silencioso, ele inicia lá com o doutor, né, Elvin Ramson, né, que ele era um filólogo na Universidade de Cambridge e foi raptado por dois homens lá, né, que queriam levar a humanidade para outros planetas, né? Então eles forçam o Ramson a entrar numa nave e ir para esse planeta, o Malacandra, né, no termo aí, o nome do planeta no universo do Lewis, né, e é Marte, né? Então, a nave, né, já descreve no começo, é grosseiramente esférica. Algumas edições trazem, inclusive na capa, essa nave, né, ela é esférica mesmo, né? Então, não tem, assim, eu já mencionei no outro vídeo, ele não tem, o Lewis não tem esse objetivo de ser, né, extremamente tecnológico, científico nas suas descrições, né? Ele era mesmo, queria trazer, né, como eu já falei, aquela visão medieval de viagens espaciais e tal, né? Então, realmente não é uma coisa que você vai ler um livro que vai ter bastante detalhes científicos, né? Ele quer mais discutir ideias, né? Então eles chegam lá em Marte, Malacandra, e tem seres três criaturas, três seres racionais nesse mundo, né? São seres estranhos e tal, né? Então tem um lá que é uma criatura que possui um corpo liso negro, né, parecido com uma foca. Outros têm uns altos como homens altos e magros, né? E os outros, e que são mais devotados às pesquisas científicas, e outros que são mais como os sapos, né? Que são os artesãos e mineradores ali. E o Ramson, como ele é um filólogo, e você acaba tendo bastante essa artimanha nas ficções científicas, em várias
ficções científicas, né? Você pode ver lá A Chegada, né? O filme, que o personagem principal ele acaba sendo um filólogo, né? Alguém que conhece as línguas e isso facilita. Então, o Ramson também ele é um filólogo, né? Ou em outros, você vai ver isso acontece bastante. Então, ele tem essa facilidade para entender a estrutura das línguas e se comunicar. E aí ele vai aprendendo ali para se comunicar com esses seres, né? Com essas 3 espécies que tem. Então, assim, o objetivo desses 2 personagens que raptam Ramson, eles são figuras assim bem exemplares de uma crítica à ciência, de uma crítica ao cientificismo e uma crítica ao tecnocentrismo da época, né? Essas pessoas, e principalmente a visão do transhumanismo, né? Que o Lewis está atacando bastante, né? Então, esses 2 personagens ali, né? Que é o Weston e o Devine, né, que sequestram Ramson e tal, e eles têm objetivos de fazer que a raça dure para sempre, né, aquela coisa da imortalidade, do transhumanismo e tal. Isso vai ficando cada vez mais evidente, né, esse projeto ao longo dos outros volumes da trilogia. Então, uma crítica bem forte ao transhumanismo, né? E essa visão de que, né, vamos para outro planeta, vamos colonizar outros planetas e não se importar com outras raças, né? O que importa é os objetivos, né, de perpetuar a espécie, de modificar a espécie humana, né? Forçar a evolução da raça humana, né? Mesmo que tenha que destruir outras raças, outras culturas. Basicamente, né, então fica muito evidente isso, né, essa crítica à visão utilitarista da ciência, ao cientificismo, ao tecnocentrismo, inclusive, né, a visão de imperialismo, inclusive tem uma crítica, né, à visão imperialista, inclusive inglesa, né, que é muito forte. Eu queria pegar só um exemplo aqui, né, que eu vou mencionar, eu não quero dar spoilers nenhum, mas já está no primeiro capítulo, um exemplo, às vezes, de coisas que a gente perde, muitas vezes, sem saber muito do contexto da obra. Seria muito interessante até se fizesse, por exemplo, uma obra dessa, uma versão, uma edição no futuro, com notas, né? Com notas que aprofundem, notas de estudo. Você tem muitos livros assim clássicos, né? Que você pega lá e tem as notas que aprofundam, né? E aí isso é muito interessante porque às vezes a gente perde algumas partes. Não que você não vai entender a história, não vai gostar da história se você não tiver essas notas, mas elas aprofundariam, né, se tivesse. Porque assim, tem muitas coisas que o Lewis ele faz só referência, e quem estava na época, às vezes convivendo no contexto ali, acadêmico, no contexto da época mesmo, né, as pessoas conseguiriam pegar. Tanto que, né, cientistas escreveram, né, resenhas falando até, né, eu vi, né, eu entendi a referência que você está falando, às vezes a gente perde, né. Então, por exemplo, só um exemplo para vocês verem disso, dessa genialidade que o Lewis coloca nas entrelinhas. Cada capítulo é cheio, tá, dessas referências. Então, por exemplo, capítulo 1 já, que tem um caminhante, já capítulo 1, tá, que é o filólogo, né, ele vai falando, tem um caminhante e tal, daí você descobre que é o Ramson, né, e ele vai caminhando até uma casa, e uma casa alta, e ele ouve a luta de 3 homens, né, e ele está ouvindo só ali, né, o que está acontecendo. Então, ao serem interrompidos, né, nessa luta, um deles, o Weston, que é um dos personagens principais, chateado, ele comenta que deviam ter um cão para proteção, né, porque, chegou alguém aqui e nos interrompeu, devia ter um cão lá guardando isso para ninguém chegar aqui, entrar nas nossas propriedades e ver o que a gente está fazendo. E o outro personagem, o Devine, ele fala assim, mas você que matou o cachorro, a gente tinha um cachorro, mas você matou e usou ele para os seus experimentos, né? Então aqui a gente já tem, tá, um primeiro encontro com um padrão que acontece bastante na trilogia cósmica, né? Uma crítica à ética na ciência presente em pequenos detalhes, né? Então esses detalhes, o que está fazendo aqui? Na verdade, essa passagem ela faz referência a experimentos com ácido tartárico, tá? Então assim, na versão da Thomas Nelson nessa tradução, ela modifica um pouco o original, né, que faz uma referência mais velada ao experimento no original. O nome do cachorro é Tartar, né? Então a gente é remetido ao ácido, né, a esses experimentos. E eu percebi isso porque eu li essa versão, inclusive nessa versão em português de Portugal, traz isso, e na versão em inglês, né? Eu li uma vez na versão em inglês também, percebe isso. O que está fazendo, né? O que é a referência? Alguns cientistas da época
cientistas alemães, inclusive um cientista que era um dos grandes transhumanistas da época, o Haldane, que depois vai escrever uma resenha crítica ao Lewis, né? Eles queriam fazer um objetivo um experimento de viver, que um cachorro vivia artificialmente só com a cabeça, né? Então, e o Tartar, né? O Tartar não só faz o nome do cachorro na original, né? Não só faz referência a esses experimentos com ácido tartárico, que era comum na época e era bem criticado, né? Para sofrimento animal e tal, nos experimentos animais, como também fazia referência, né? A Tártaro, né? As regiões infernais lá da mitologia clássica, né? Então, você vai vendo que na trilogia Ramson, né, aqui, na trilogia cósmica, tem várias imagens diabólicas que vão aparecendo, né? Várias metáforas que vão colocando nos seus vilões aqui, né? Para exatamente mostrar, né, que é um pacto com o diabo, é um pacto faustiano que as pessoas estavam fazendo em pensar em melhorar a espécie, em experimentos, né? E o ácido tartárico, né, ele era utilizado nos experimentos de vivisecação, tá? Que isso é importante também, que foi muito importante nessa época, em Oxford, inclusive, questões de vivisecação, né? O que é a vivisecação? Né? É uma cirurgia experimental em organismos vivos, né, que você não importa com o sofrimento animal, né? Você vai fazendo experimentos. Você vê lá na Ilha do Dr. Moreau, por exemplo, da H.G. Wells, né, que já é do século XIX, se não me engano, finalzinho do século XIX, né? E tinha muitas pessoas que criticavam isso, né? Colocava, né, abria o animal, fazia testes, né, com ele vivo, ver quanto tempo ele aguentava vivo, fazia, às vezes, né, colocava um outro órgão ali, né, no animal, né, fazia experimentos totais, assim, né? E era muito criticado em Oxford isso. Teve até, né, um movimento lá contra a vivisecação ali na virada para o século XX, né? Inclusive o Lewis ele tem um próprio texto falando vivisecação, né, um ensaio criticando isso, né? Então criticando isso foi bem importante. A gente encontra aí esses textos, né? Esse ensaio do Lewis aí criticando isso. Então ele está falando aqui, né, que o Lewis ele está criticando os experimentos animais já nesse detalhezinho, né? Então, sofrimento animal, que foi muito importante para o Lewis, né? A crítica ao sofrimento animal, os experimentos tecnológicos, né? Aí que se fazia, né? Então, nesse pequeno detalhe, né, que ele menciona ali já no primeiro capítulo só, né, o ácido tartárico, os experimentos com animais, ele está fazendo referência a tudo isso, né? Então, você lê ali essa passagem, às vezes você passa batido, né? Tá, né? Um cientista falando para o outro, você usou para os seus experimentos, né, o seu animal lá, o seu cachorro tartar, né? Mas o que significa isso? Então, é uma crítica muito forte. Quem estava lendo na época, né, lá no contexto de Oxford, contexto inglês, contexto dos experimentos animais, sabia o que o Lewis estava dizendo, né? Então isso é um exemplo de como o Lewis fazia isso. Tem muitas camadas, então, esse livro. É impressionante, assim, é um livro que vale bem a pena você ler várias vezes, né? Ler às vezes com estudos apoiando, né? Esse livro que você vê uma série dessas pegadas, né? Desses detalhes que o Lewis deixa no texto. A gente não tem muito em português livros específicos. A gente tem um livro que foi publicado pela Martins Fontes, que é C.S. Lewis mesmo, eu não lembro o subtítulo, que ele tem vários artigos. E aí, depois, né, ele coloca... tem capítulos específicos, né, sobre isso, sobre os estudos e tal. Então se chama assim, busquei aqui, C.S. Lewis, Além do Universo Mágico de Nárnia, que é bem legal, que daí tem partes, estudos, capítulos exclusivos sobre cada livro, inclusive, da trilogia cósmica, tá? Então, tem outros estudos e tal, vale bem a pena. É um livro que vale muito a pena para quem gosta de C.S. Lewis estudar. C.S. Lewis, para além do universo mágico de Nárnia, né? Organizado, tem vários autores, organizado por dois autores, o Michael Ward é um deles, inclusive um grande estudioso, né? Mas tem vários autores que trazem aí, que estudam. Então vale bem a pena para você aprofundar um pouco mais isso, né? Então assim, logo levantou isso. O Lewis se surpreendeu com o impacto dessa obra, ele fez meio despretensioso, né? Ele fez uma aposta com o Tolkien, inclusive eu não mencionei isso, mas ele fez uma aposta com o Tolkien, né? Onde um ia escrever sobre viagens espaciais
e outros iam escrever sobre viagem no tempo. O Tolkien ganhou a escrever Viagem do Tempo, ele não escreveu um conto lá, né? Lost Road, que ficou incompleto e tal, que alguém fazia uma viagem e ia para a Terra-média e tal, né? E o Lewis, então, caiu Viagem no Espaço e ele, né, mergulhou de cabeça e escreveu essa obra, né? E então ele ficou até surpreso com o impacto que fez, inclusive que ele percebeu que muitas pessoas não tinham percebido a teologia por trás, que é muito forte, né? Ele fala lá uma hora do torto e tal, que é o diabo, né? Então as pessoas acabavam não... Ele escreveu cartas falando assim, impressionante, né? Então agora, ele fala nessas palavras, então agora eu percebi que a gente pode contrabandear boa teologia para a ficção. E aí que vai dar a ideia dele de continuar escrevendo isso, inclusive em continuar escrevendo outras ficções, né? Depois Nárnia, depois até que tenhamos Rostos, que é uma das obras mais assim complexas, né? Romances mais complexos do Lewis também. Então ele percebeu isso, né? Que as pessoas estavam ali lendo, né? Não estavam percebendo que é extremamente cristã. Claro que Nárnia é bem na cara, assim, né? Não é nada implícito, né? Tudo é bem explícito mesmo. Já aqui, a trilogia cósmica já é mais implícito, né? Você vai lendo as coisas. Então muita gente não percebeu isso. Então muita gente leu. Eu já mencionei aqui, né? O Asimov leu, Arthur C. Clarke leu, outros autores leram e gostaram. E aí o Haldane, que era um grande transhumanista da época, se sentiu atacado, escreveu cartas, falou, gostei muito de Screwtape Letters, né, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, mas esse aqui, né, é contra a ciência, o Lewis é contra a ciência e tal. Ele se enxergou, inclusive, nos personagens, né, o Lewis parece que fez de propósito um pouco, né, mostrar até talvez a figura do Haldane, a figura dos cientistas transhumanistas da época, né, e ele se sentiu atacado, escreveu isso, né, e o Lewis fala, não, olha só, né, eu estou fazendo um ataque à visão de que se você confiar plenamente na ciência e na tecnologia, é um acordo fáustico, é um acordo com o diabo. Você vai deixar tudo que a gente considera bom, liberdade, né, o cuidado com a natureza, cuidado com as outras raças, e a gente vai, né, só pensar na gente, vai criar um caos, vai culminar, inclusive, na abolição do homem. É um texto que ele vai escrever depois. Né? Logo aí ele estava formulando essas ideias aí, conforme ele vai escrevendo essa teologia cósmica. Inclusive, muitos falam que é o companion, né? A abolição do homem é o companion para essa teologia cósmica. Inclusive, alguns argumentos aparecem ips literis na teologia cósmica, né? Ctrl-C, Ctrl-V ali aparece, né? Nos mesmos termos aparece na ficção científica do Lewis. Então, assim, não quis falar muito, não quis dar muitas da história, né? Não quero falar do que acontece e tal, né? Para você realmente ir ler sem spoilers, né? E partir para essa obra e descobrir ela. Não que eu falei algumas coisas, alguns detalhes, né? Que escapam. Não que isso vai diminuir a obra. Eu acho que o grande segredo das grandes obras, por isso que você volta várias vezes para grandes obras, é isso. É deixar vários detalhes e que você volta e você vai descobrindo. Você descobre coisas novas. Você volta. Não tinha prestado atenção nisso, né? O que é isso aqui, que significa? Né? Então eu leio e eu tô curioso com isso aqui, eu vou buscar o que o Lewis quis dizer com isso, né? Então isso enriquece ainda mais a obra, né? Por isso que eu acho que realmente é uma das grandes obras da ficção científica. E olha, eu já li várias obras de ficção científica e realmente eu considero, talvez eu faça uma lista, né, das melhores ficções científicas aí que eu já li, e eu coloco com certeza essa como um dos top 10. Né? Não é porque eu gosto do C.S. Lewis, mas realmente como uma obra, com a visão, com a crítica à tecnologia, porque a ficção científica, ela quer ser uma crítica à ciência e à tecnologia, né? Ela quer ser um experimento mental para a gente pensar nos limites da ciência e tecnologia. E como esse experimento mental, essa obra é genial. Então, recomendo vocês lerem, né? Realmente, converse aqui, coloca aí pontos, se você já leu, se você quer ler, se você tem curiosidade, né? Comenta aí, se você tem alguma coisa que ficou obscura, me procura, comenta aí, fala, olha, eu li isso aqui, não entendi, o que ele quis dizer com isso? Comenta aí, né, que é muito gostoso a gente comentar com outras pessoas, discutir. Né? Essa é a ideia desse canal, né, de que eu estou fazendo vídeos. A ideia é comentar, conversar com outras pessoas, encontrar outras pessoas que gostam de ler, que gostam de ter os gostos parecidos, tá? Então, fica a dica aqui, se você gosta de ficção científica, se você gosta de tecnologia, se você gosta de literatura, de boa literatura, você vai ler
a trilogia cósmica, e você pode ler só o primeiro volume, digamos assim, descompromissado, né? Porque ele é uma história fechada, e você não vai se arrepender. Então fica aqui a sugestão.